Olá, vamos começar? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no pensamento de Judith Butler. E o ponto de partida, olha, é fundamental. A ideia de que o gênero não é uma essência, sabe? Não é algo que a gente é por natureza. Na verdade, é uma norma. Ou seja, é uma construção social, histórica, totalmente contingente. É um convite para a gente pensar como é que o sujeito só passa a existir de verdade quando se encaixa, quando se sujeita a essas regulações. E tudo começa com uma frase que parece tão simples, né? Quase banal. Muitas vezes é dita antes mesmo de um bebê nascer. É uma menina. Mas, se a gente olhar por essa lente que estamos explorando, isso não é só uma constatação. É um ato performativo e muito poderoso. É uma daquelas frases que não só descrevem, elas criam uma realidade. É o pontapé inicial de todo o processo de generificação. Então a grande questão que vai nos guiar aqui é essa: o que esse ato de nomear realmente faz? Como essa simples nomeação começa a instituir uma realidade social e a construir um jeito muito específico de perceber os corpos? É exatamente isso que a gente vai desconstruir passo a passo. Para entender essa ideia de verdade, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para a base do pensamento da Butler, Michel Foucault e a sua concepção de poder. A partir do século XVIII, mais ou menos, o poder mudou a sua forma de operar. Ele não age mais só de cima para baixo, proibindo as coisas. Ele atua através do que Foucault chamou de biopoder. É um poder que produz, que funciona como uma rede e que usa discursos como das ciências humanas para construir os próprios sujeitos que ele vai governar. E essa imagem aqui ilustra essa diferença perfeitamente. De um lado, a gente tem o poder soberano, o poder antigo, que basicamente diz não. E do outro, o biopoder, que não só domina, mas produz, classifica e normaliza ativamente. Ele não é o oposto do sujeito. Na verdade, o sujeito é um dos seus primeiros efeitos. No campo do gênero, essa normatividade é central. Ela cria uma espécie de matriz que estabelece o que é masculino, o que é feminino, cria hierarquias e, mais que isso, impõe uma heterossexualidade como regra, como compulsória. É essa matriz que define quais identidades são consideradas inteligíveis, compreensíveis e quais são jogadas para o campo do abjeto, do anormal. Certo, agora vamos conectar essa ideia de poder com o conceito central da Butler, a performatividade. E para isso, vamos voltar àquela frase do começo. É uma menina? Então, como é que isso funciona na prática? Aquela nomeação inicial precisa ser reforçada o tempo todo. A identidade vai sendo construída assim, na base da repetição de atos, de gestos, de estilos. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa necessidade de repetir, 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 é justamente a maior fraqueza da norma. Porque pensa bem, a repetição nunca é perfeita. Sempre tem uma falha, um deslize. E exatamente aí, nessa brecha, que a resistência encontra espaço para nascer. O gênero, então, não é um núcleo estável, uma essência que está lá dentro da gente. É, como a própria citação diz, um efeito, uma construção frágil que depende dessa performance contínua para se manter, para parecer verdade. Mas, claro, a visão da Butler não surgiu do nada. Ela está em um diálogo e, muitas vezes, em uma crítica bem dura, a uma outra perspectiva muito poderosa. Uma que tenta fixar o gênero em binarismos que não poderiam ser mudados. A grande crítica aqui vai para uma certa visão da psicanálise lacaniana. Para essa corrente, o gênero não é só uma construção social. As posições de gênero seriam definidas por uma estrutura universal chamada de o simbólico. Seria a ordem da linguagem e da cultura que já existe antes de nós e na qual a gente é inserido. Esse quadro aqui deixa o debate intelectual bem claro, né? De um lado, a visão estruturalista, que trata a diferença sexual como uma lei fundamental, quase natural da cultura. E a consequência disso é acabar marginalizando a homossexualidade, vendo-la como um desvio. Do outro lado, a visão da Butler, que entende o simbólico como um acúmulo de práticas sociais, algo que, sim, pode ser transformado. E essa estrutura psicanalítica, toda baseada nos complexos de Édipo e de castração, acaba virando uma regra para a sexualidade. Ela meio que naturaliza a heterossexualidade como o caminho certo do desenvolvimento psíquico, e aí trata outras formas de desejo como falhas ou até mesmo perversões. E é aqui que a gente chega no clímax da nossa análise. Como é que essas normas tão rígidas podem ser, e na verdade são, ativamente subvertidas? A política queer é o exemplo perfeito dessa resistência. O próprio termo queer, que já foi usado como xingamento, foi reapropriado. Ele foi transformado numa identidade política superpotente.
E isso mostra de um jeito radical como as normas não são fixas, como elas são contingentes e podem sim ser alteradas. E esse processo todo não cria só novas identidades. Ele vai além. Ele expõe e altera o próprio campo do simbólico, provando que ele não é imutável. Novas formas de se relacionar, de viver em sociedade, se tornam possíveis. O que antes era impensável passa a ser uma existência viável. Ok, depois de entender essa dinâmica toda de norma e subversão, a gente pode finalmente amarrar todas essas pontas teóricas e trazer isso diretamente para o nosso campo, para o campo da educação. Então, o ponto central para a gente é este: entender toda essa teoria não é só um exercício abstrato. Para quem está na educação, reconhecer que as normas são construções abre um espaço fundamental para a gente pensar em novas formas de convivência, de sociabilidade dentro da escola. As implicações práticas disso são enormes. Significa desafiar ativamente os binarismos de masculino e feminino, construir uma pedagogia que não só tolere, mas que acolha e celebre a multiplicidade de existências. É sobre criar um ambiente onde novas formas de ser e de existir possam de fato florescer. E essa citação da Butler é simplesmente brilhante, porque ela resume essa tensão. O gênero é, ao mesmo tempo, a ferramenta que cria a norma e a própria chave para desconstruir essa norma. É como se fosse a prisão e o mapa da fuga, tudo na mesma coisa. Fica então essa provocação, uma pergunta para a gente levar e continuar pensando. Como é que os espaços educacionais podem se transformar, como eles podem deixar de ser só um lugar de repetição de normas e se tornar um motor potente para produzir a diferença? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.